Olá, seja muito bem-vindo ao Sustentabilidade Brasil, nosso podcast sobre sustentabilidade, meio ambiente, clima. E hoje a nossa convidada é Amanda Albano. Ela é oceanógrafa, sócia fundadora da Bloom, e ela está aqui com a gente agora para a gente falar sobre economia azul, sobre águas, oceanos, territórios. Bem-vinda, Amanda. Bem-vinda, muito obrigada. É um prazer estar aqui contribuindo, né? Eu acho que essa é uma agenda super importante. Eu fico muito feliz de estar conseguindo também estar aqui um pouquinho conversando com todos vocês. Eu queria começar entendendo essa história. Você é oceanógrafa e mineira. Sim. Como que surgiu essa paixão pelo oceano, morando lá naquela belezura de Minas Gerais? Todo mineiro tem um pezinho no mar, né? Isso é uma coisa, é um clássico. Então, sempre que ia ter férias escolar, férias, meus pais sempre me levaram muito para a praia, sempre foi o passeio assim de férias. E eu gostava muito, me sentia muito bem, assim, muito confortável. Eu gostava muito de assistir canais que passavam na TV com documentários, coisas que mostrassem o fundo do mar, ou, sei lá, algum biólogo, alguém fazendo alguma expedição. Então, essa paixão surgiu assim. E na hora de decidir uma profissão, eu pensei que talvez pudesse ser uma boa ideia, mas na época eu pensei em biologia marinha. E aí eu descobri a oceanografia pela internet mesmo, pesquisei lá na época da internet de escada. E aí eu descobri a oceanografia, que é um curso bem multidisciplinar, e eu achei que o meu perfil combinasse mais, assim. Então, aí eu fui estudar, né, na UFPR, na Federal do Paraná, e morei lá 8 anos, e agora, desde 2018, na verdade, estou aqui no Espírito Santo. E você fundou a Bloom. Eu queria que você me explicasse o que é a empresa. O que é a Bloom? Bom, durante a graduação, sempre tive uma inquietação muito grande com relação a como empreender dentro dessa agenda relacionada ao oceano e zona costeira. Então, eu estudei sobre empreendedorismo, sobre inovação, durante a graduação mesmo, acabei me envolvendo com essa agenda e gostava muito de pensar em projetos de diferentes áreas, não tinha uma afinidade específica, um tema específico assim que eu gostasse tanto. E aí veio a ideia de criar um lugar que pudesse estar trabalhando com diferentes tipos de projetos. E aí compartilhei isso com uma amiga na época da minha sala, também oceanógrafa, a Mariana, e a gente começou a pirar em 2014 no modelo de negócio de uma instituição que fizesse sentido para a gente expor assim as nossas habilidades e competências profissionais. Aí passou um tempinho, ficou com aquela ideia ali meio guardadinha na caixinha. Depois a gente encontrou outras duas amigas que a gente já estava trabalhando numa agenda, num comitê focado para empreendedorismo em ciências do mar, que é a Maíra e a Maiara. E a gente, Mariana, sentamos com as duas e colocamos nossa ideia na mesa e convidamos elas para ser nossa sócia. Isso já era 2018, mais ou menos. E aí a gente pensou nisso, que seria uma agência para desenvolver soluções para projetos que querem atuar com essa temática do oceano. Então, esses projetos eles podem ser de diferentes origens, pode ser de política pública, pode ser do terceiro setor, pode ser da iniciativa privada. A gente é como se fosse uma instituição intermediária, assim, que oferece uma inteligência específica de serviços e desenvolvimento de projetos dentro dessa temática, de uma forma mais multidisciplinar. Então, no começo parecia uma coisa meio solta, meio confusa, mas agora a gente já está fazendo 6 anos de CNPJ e com uma crescente bem grande, então acho que deu certo. Você pode me falar de algum projeto que você fala, nossa, esse aqui realmente é a menina dos olhos, a cereja do bolo da Bloom? Eu acredito que os projetos que a gente atua com diferentes atores nessa integração. Então, a gente teve a oportunidade, por exemplo, de passar por uma demanda de pesquisa. A gente tem um braço que é desenvolvimento de estudos e pesquisas. Então, resgatar um pouco essa questão que o sonógrafo tem, né, de pesquisador, de querer estudar e querer levantar dados, informações. Então, a gente conseguiu captar via licenciamento. Desculpa. A gente conseguiu captar via consultoria para a Fundação Grupo Boticário o desenvolvimento de um estudo de uma linha editorial que eles têm, que é o Oceano Sem Mistérios, Desvendando os Recifes de Coral. E a gente fez um estudo de valoração ambiental, que é um termo bem interessante, assim, que a gente olha para o ativo ambiental, que no caso são os ambientes recifais dessa pesquisa, e vê o quanto que eles fornecem de serviço ecossistêmico para a humanidade. São vários serviços ecossistêmicos, mas a gente só fez a valoração do turismo e da proteção costeira. Então, a gente fez foi a campo, coletou dados, aí produziu lá um estudo técnico com uma equipe técnica de
cento e tantas páginas, depois a gente teve que reduzir esse estudo para um editorial de 15 páginas, super diagramado. Depois a gente fez uma press trip, que é uma viagem com jornalistas para apresentar um pouco a pauta para eles, o resultado do estudo, dentro de um centro de pesquisa no Nordeste. Então, sempre essa interface, assim, gestão pública, pesquisa, comunicação, sociedade civil. E aí esse estudo foi lançado, ele chegou, tem um resultado super legal, e a gente sabe que ele está sendo um pouco, está sendo usado para dar base a algumas outras articulações que estão dando desfechos e destravando portas para que a gente tenha mais incentivo nessa agenda de proteção dos ambientes coralíneos, né, no Brasil. Então, isso foi uma coisa bem legal, e que a gente vê esse desfecho e que foi para além da pesquisa, né? A gente também tem trabalhos relacionados a desenvolvimento de consultorias para a formulação de políticas públicas nacionais. Então, também dentro dessa agenda de coral, a gente trabalhou junto com o WWF Brasil e novamente a Fundação Grupo Boticário, e desenvolveu uma consultoria que deu um suporte e está acompanhando uma agenda do MMA, que é para desenvolvimento de uma estratégia nacional para a conservação de recifes de coral no Brasil. Aí a gente já chegou na escala de política pública, já apoiou outros projetos. Aí tem o PAN, que é o planejamento, o Plano Nacional para a Conservação de Recifes de Coral. Então, várias agendas foram acontecendo. Então, é isso. A gente não é uma empresa que é especializada em coral, né? Eu não tenho um mestrado, doutorado ou em algum peixe recifal, mas a gente tem, às vezes, uma inteligência que é complementar a atividades, ações e demandas que a gente está tendo como necessidade para olhar para esse ambiente, para esse ecossistema e conservar ele melhor. Então, esse é um caso bem legal. E um outro caso também legal, que deixa no braço dos nossos projetos autorais, que é um projeto que no Espírito Santo é o nosso território principal, onde essa ideia nasceu, onde ela está crescendo bastante, que é o Impacto Oceano, que é um hub de inovação e apoio para negócios de impacto de economia azul. Então, existe uma agenda, né, chamada Negócios de Impacto, que é quando a gente ajuda o surgimento de novas ideias que tenham no seu coração, sim, desenvolvimento de uma solução para algum problema, alguma demanda socioambiental, e a gente faz esse recorte do oceano tenta dentro desse hub fazer atividades e ações que façam com que esses mundos se encontrem. Então, a gente já realizou 2 programas de pré-aceleração aqui no Espírito Santo, com o apoio do SEBRAE, da SEAMA, do Impact Hub Vitória, e com a FAPES, com o Bandes. Então, assim, já estão vários atores assim, envolvidos nessa agenda. E a gente também fez um Hackaday, que foi um evento de concurso de ideias, assim. E agora a gente também está trabalhando junto com o Instituto Arandu, num evento também que teve muito legal, esse mês aqui no Espírito Santo, que foi o Viva Oceano. Estamos trabalhando também com Sustentabilidade Brasil. No próximo evento também vai falar sobre águas. Então, assim, a gente tem esse funcionamento assim bem múltiplo, e eu acho que isso agrega muito em coisas que ou vão sair do papel e acontecer, ou que estão em andamento. Então, acho que esse é o nosso maior case de sucesso, é essa capacidade de entregar tecnicamente, estrategicamente, uma presença, uma parceria, um jeito de trabalhar em conjunto, assim, em prol dessa agenda. Agora, quando a gente pensa no oceano, a gente pensa no mar, a gente aprende, né, que 70% do planeta é água, né? Água do mar, tal. E parece impossível a gente conseguir estragar tanta coisa, mas consegue, né? Eu acho que a mão do ser humano já está causando algum tipo de problema ali no oceano, não está, Amanda? Então, eu acho que a questão da dimensão é algo que fica um pouco intangível mesmo. Mas se a gente começar até olhar para o mapa, assim, o mapa mundi, o oceano, na verdade, é um só. Ele é todo conectado, toda a parcela de água, assim, ela consegue se conectar. Então, ele é um ambiente que recebe diferentes impactos, seja de resíduos sólidos, poluição química, ou de pesca predatória, ou de mudanças e alterações devido à questão da mudança climática, alteração de temperatura, de uma forma única. Então, é como se fosse recebendo esses impactos de todos os territórios possíveis terrestres que a gente tem. Até nuclear, né? Lá de Fukushima. Exatamente. Então, assim, realmente tem essa proporção, essa questão de muitos desses impactos realmente chegar nesse oceano, que na verdade é um só. Então está todo mundo ali, né, todos os países, enfim, territórios impactando. E eu acho que a dimensão dele ser profundo, e a gente vê muito ele de cima,
não conseguir ver de baixo, faz com que a gente não tenha essa percepção tão grande. Então, às vezes você vai numa praia e você fica incomodado com o lixo na areia, né? Acho que são poucas pessoas que não se incomodam. Acho que a grande maioria se incomoda, vê que não tá legal quando tá muito sujo. E debaixo do mar é maior ainda essa questão do resíduo. Só que a gente não vê, então parece que não está acontecendo. Já em ambientes terrestres, para florestas, por exemplo, a gente consegue, às vezes, numa imagem de satélite, ou, por exemplo, eu que sou de uma região de Minas Gerais que tem muita mineração. Você, tipo, aqui tinha uma montanha. E aí, depois, sei lá, em menos de 10 anos, não existe essa montanha mais, porque ela foi minerada. Então, dá uma percepção mais tangível do que tá ou não tá acontecendo. E já no fundo do mar ele fica esse mistério, né? E essa coisa da imensidão. Mas é isso, é finito, né? Os recursos são finitos, a velocidade com que a gente demanda dos recursos e benefícios que o oceano nos gera é muito grande. E tem algumas coisas muito sensíveis, por exemplo, a questão da mudança de temperatura, a temperatura média do planeta mais quente, a gente altera a composição química do oceano, né? Então, de uma forma global. E aí, isso a gente sabe, até no nosso próprio corpo, né? Quando a gente tem alguma alteração química, às vezes pode prejudicar a nossa saúde. Então, ele tá ali, a saúde do oceano está muito vulnerável a todos esses impactos, assim. E a grande indústria utiliza muito do oceano e as maiores cidades do mundo costumam estar bem próximo do mar também. Então, por mais que às vezes a gente tem uma parcela terrestre muito grande, mas a concentração de atividades econômicas ou de pessoas que moram, geralmente é muito de frente ou próximo, né? De ambientes costeiros e marinhos, né? A gente está falando também de manguezais, de restingas, de marismas, não só da parte aquática, vamos assim dizendo, até a Mata Atlântica mesmo é um ambiente costeiro e marinho. Então a gente acaba perdendo essa noção de fio lógico, né? De quanto que a gente de fato está conectado e as nossas atividades econômicas e pessoais estão conectadas com o oceano, porque na verdade tudo acaba indo para o oceano, né? Os rios, então às vezes até uma cidade do interior, uma atividade que está mais no interior, se a gente tem um exemplo no Espírito Santo, né? No caso da lama, o quanto que a lama percorreu o Rio Doce, Nossa, chegou. aquilo foi terrível, né? Então, assim, essa proporção parece que é uma coisa meio desconectada, sabe? Que tá separado, mas na verdade ele tá ali produzindo o oxigênio que a gente respira, regulando o planeta. A nossa internet que a gente usa é de cabo submarino, o combustível fóssil que a gente consome, a maioria vem de lá. Então, assim, são coisas que a gente às vezes perde um pouco a proporção, mas se a gente olhar com mais atenção, com mais cuidado, a gente vai ver que no fundo ele está presente positivamente e negativamente, assim, no sentido de receber esses impactos negativos no nosso modo de vida mesmo, como a gente vive hoje enquanto humanidade. E aqui no Espírito Santo, né, a gente é praia de mineiro, né, como dizem. Sim. Então, a gente é um estado com um mar maravilhoso. A gente sabe que ali no norte tá difícil, não dá para pescar ainda, tudo, porque isso foi há quanto tempo, Mariana, gente? Tem tanto tempo já, assim, talvez uns 10 anos, né? Isso. E ainda tá lá, tá tentando se recuperar, mas tá difícil. Mas a gente vê que o estado do Espírito Santo ele é muito, ele trabalha muito bem nessa questão da economia azul. Ali em Piúma já tem algumas atividades Piúma, no sul do país, algumas atividades ligadas a isso. Primeiro, eu queria que você explicasse a economia azul e depois falasse um pouquinho da nossa costa. Certo. Economia azul é um conceito que ele traz uma perspectiva do que a gente consegue ter de atividade econômica nisso que eu disse, né? Vamos supor, zona costeira e parte marinha, assim, de água. Só que como que a gente pode fazer isso de uma forma que seja numa ótica e numa linha mais de impacto positivo e sustentável. Então, mistura esses dois conceitos. O que é realmente economicamente viável, mas também como que isso pode gerar uma resposta mais para o meio ambiente, para a sustentabilidade. Então, a gente pode pensar nas atividades econômicas que existem, né? O turismo ou de sol e praia, o turismo embarcado, o turismo de mergulho, né? Esse turismo ele é muito diverso também, principalmente no Espírito Santo, mas no Brasil como um todo, tem um turismo mais de elite, a gente tem um turismo mais acessível, mas enfim, o turismo é uma atividade muito presente. A gente tem como ativo econômico os recursos pesqueiros, né? Não só peixes, mas mariscos, enfim, algas e outras coisas que a gente pode
ter como recurso também ativo. A gente pode pensar na questão da navegação, da exportação, importação, ou transbordo mesmo até interno mesmo, né, no Brasil. A gente pode pensar na parte de energias, geração de energias ou de combustível. Enfim, a gente pode olhar de uma maneira bem complexa economicamente para a zona costeira, para o azul, né, da economia. Só que aí vem, tá, mas como que a gente pode fazer isso deixando um legado positivo, não só extraindo, 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 sem realmente gerar uma resposta positiva para essa necessidade. Porque a gente precisa desse recurso, não adianta a gente acabar com o recurso pesqueiro, não adianta a gente não pensar de que forma fazer isso mais responsável. Então, o conceito de economia azul no Brasil ainda não está tão estruturado no sentido de cravar conceitos e indicadores nacionais, mas o Brasil já está avançando enquanto território nacional mesmo, de olhar para esse conceito e como que, que de fato é ou não economia azul, ou se quer ser uma atividade econômica que já acontece, ela quer ser economia azul, o que ela precisa se enquadrar, isso ainda é muito amplo. E eu acredito que o Espírito Santo, ele tem um ativo muito importante, olhando assim ao longo da costa, não é a maior costa do Brasil, é uma das menores, mas ela tem um potencial econômico muito grande. Mas isso também tem que gerar um ponto de atenção, né? Então, tem a perspectiva de desenvolvimento de muitos portos, por exemplo, ao longo do Espírito Santo. Mas a gente tem outros ativos ali, que às vezes é o manguezal, às vezes é a restinga, às vezes é a própria onda, né? As pessoas não entendem nem a onda como um ativo, né? Se a gente também entender a zona costeira economicamente para a parte de esporte e lazer, né? Então, tem outras atividades que elas podem ter um valor mais interessante, mais estratégico para a humanidade e talvez não tenha um retorno assim, financeiro direto, no sentido de volume, mas a longo prazo, como isso ajuda na resiliência costeira, na resiliência climática, na adaptação climática, como que isso pode ser importante. Então, a economia azul é essa proposta de olhar para os territórios e para as atividades e oportunidades econômicas com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção. E eu acho muito interessante o que está acontecendo aqui no Espírito Santo, porque está havendo um incentivo, principalmente via SEAMA, ISECT e FAPES, para apoiar o surgimento de novas pesquisas nessa agenda de economia azul e também para o surgimento de novos negócios, novas soluções de impacto, né? Então, que é para olhar para esse empreendedorismo com mais propósito e como que a gente também pode crescer economicamente no Estado, mas sem deixar de lado, sem deixar de cuidar, assim, do aspecto ambiental, socioambiental que envolve. Eu acho interessante, assim, um exemplo, né, de como tudo tem que andar de mãos dadas, né, o setor público, o setor privado, dá para ganhar dinheiro e fazer esse processo de sustentabilidade. O próprio defeso do caranguejo, quanto tempo demorou para ter uma lei, para ter uma fiscalização sobre o defeso? E funciona, né? Você tem todos esses atores envolvidos e funciona. Você vai comer seu caranguejo, o cara vai ganhar dinheiro, o cara que está lá no manguezal vai ganhar dinheiro e vai ter caranguejo por muito tempo, porque a gente está respeitando aquele momento, né? Existe um valor intangível que não tem como precificar, porque se fosse precificar ia ser muito mais valoroso que outras atividades econômicas que a gente acha que é valorosa, que é também esse valor do patrimônio cultural, né? Da história, da nossa história mesmo. Então, o tipo de gastronomia, o valor que isso tem, esse modo de vida, às vezes, dessa comunidade, dessa pessoa que trabalha na ótica de extrativista, assim, de um ecossistema como o manguezal, ela é muito valiosa, né? Então, eu acho que no Brasil falta um pouco, por mais que a gente tenha muita praia e muito mar, Brasil afora, mais de 8.000 quilômetros de costa, falta a gente aprofundar mais o nosso conceito, que é um conceito que não eu inventei, né? Um conceito que existe, que é essa mentalidade, assim, de cultura oceânica. A gente entender que isso também tem um valor, sabe? É a nossa música, a nossa gastronomia, muitas religiões, a questão de contemplação de paisagem, redução de estresse, contato com o ambiente natural, tudo isso tem um valor quase que imensurável, assim. E eu sei que às vezes é mais fácil a gente entender é melhor botar uma pousada, uma residência, um porto. Isso talvez tenha uma ótica mais fácil da gente interpretar por causa do que a gente tem de percepção de mundo e de oportunidades econômicas. Mas se a gente olhar também para o ativo, por exemplo, aqui no Espírito Santo, quanto que o turismo de baleia, né, de avistamento de baleia,
pode estar gerando uma oportunidade econômica para o estado do Espírito Santo. E só é possível se a baleia estiver viva, né? Se ela estiver existindo. E além da questão, a baleia ela também tem uma importância muito relevante para a questão de produção de atividades primárias no oceano, a questão de absorção de carbono. Então, assim, parece só uma baleia, e que só é bonito tirar uma foto. Mas se a gente tentar ter uma ótica mais profunda, um olhar mais sistêmico, a gente consegue entender o ativo e o valor que ela tem ali também, né? E que isso é manutenção da nossa própria existência. Então, sempre conectar meu eu aqui em terra, que não sou um bicho marinho, ou que, enfim, não vivo necessariamente do mar, mas eu preciso dele. Isso vale para qualquer pessoa, até quem está no interior, né? Porque metade do oxigênio que a gente respira vem do oceano. Então, assim, e ele é o nosso maior regulador climático. Então, a gente tem que ter isso como um valor mesmo, e olhar para isso e falar, caramba, qual que é o melhor, né? Qual que é o melhor caminho? O que é mais importante, né? Realmente ter mais uma área portuária, ou às vezes recuperar, restaurar esse ecossistema aqui, a gente, através dele, ter mais caranguejo, ou enfim, tem mais atividades econômicas, seja produção de abelhas, enfim, outras atividades que também podem estar acontecendo ali. Não é só mato, sabe? Não é só baleia, não é só praia, né? A gente tem essa complexidade também de interesses e de valores para esse mesmo território, que é um território que ele pertence a todos, né? Então, isso é uma coisa que eu acho muito importante sempre levar para a discussão. Qual que vai ser o desfecho? Se vai ser o instrumento, vai ser um defeso, vai ser uma nova startup, vai ser uma nova política pública, um novo edital. Tudo isso é muito valioso, desde que a gente antes, por trás, esteja refletindo, olhando, caramba, o que a gente está querendo, por que isso é importante, né? O que de fato, como que o oceano ele faz parte dessa discussão de perspectiva de um mundo que vai sobreviver e que a gente vai sobreviver nele, né? Que a gente espera que a nossa espécie sobreviva também. Agora, na sua opinião, qual é a dificuldade de chegar, né? Porque assim, ideias a gente tem, né? Tem muita, muita ideia, muita coisa boa. Dinheiro tem, a gente sabe que tem. Onde que está a dificuldade de a gente fazer a coisa certa, sabe? De acabar com essa poluição, de ter empresas que olhem para o oceano como algo que tem que estar ali eternamente, porque, como você falou, é o pulmão da gente, né, que está ali. Pensando assim na indústria, né, como um todo, assim, as atividades de indústria que a gente tem ativa no Brasil, por mais que seja uma coisa que não está tão ligada à questão do oceano, tipo, às vezes nem precisa necessariamente de navio, vamos supor, mas ela precisa, talvez, compensar, às vezes, sua pegada de carbono, ou ela tem uma agenda ESG, ou ESG em português, e ela pode incorporar nas suas estratégias de sustentabilidade também atividades que envolvam ambientes costeiros e marinhos. Muitas vezes falta essa provocação, ou essa percepção de temática mesmo, sabe? Porque realmente é uma pauta que disputa com tantas outras pautas importantes, né? Então vai disputar até mesmo com a pauta de florestas, com a pauta de Mata Atlântica. Então, assim, são pautas importantes, mas é isso. Algumas já conseguiram ter uma perspectiva de território maior. Então, eu sei, por exemplo, de indústrias que tem programas, por exemplo, de reflorestamento, e às vezes vai tá num território, sei lá, num estado X, litorâneo, e tá, às vezes, plantando para dentro, num outro estado, num outro lugar, mas poderia, por exemplo, parte desse recurso ser destinado para recuperar, às vezes, um ambiente de manguezal que tem ali perto, ou que está antropizado, ou para conservar algum lugar que está mais preservado. Então, acho que na perspectiva da indústria, falta realmente esse olhar para a temática como algo que também vale a pena, que também é estratégico. E na cadeia produtiva, por exemplo, o resíduo em si, ele vem da grande indústria, né? Existe um grande desafio entre o que é economicamente mais viável do que é economicamente mais responsável, né? Então, essa questão da economia circular, da logística reversa, ainda é um grande desafio. A gente é um país tão grande, muito populoso, então a gente demanda muito desses recursos mesmo, seja um descartável, seja a própria questão da saúde, né? Hospitais precisam de plásticos, de coisas nesse sentido. Então, a gente tem que ser bem realista no processo
e tentar entender o que é possível de fazer e principalmente penalizar quem são os maiores poluidores. Então, pesquisas, dados que façam com que a gente tenha um pouco de rastreabilidade, que a gente consiga olhar, entender, tipo, nesse corpo d'água aqui, nesse rio que está chegando nesse município, qual tipo de resíduo está chegando mais, qual é a fonte, quem é que está produzindo, ele vai ser responsável por isso, como que a gente vai responsabilizar ele? Então, acho que tem que ser bem estratégico, porque é uma questão muito complexa. E aí, outras temáticas, também acho que ela compete, é uma competição de pautas, né? A gente precisa de muitas coisas acontecendo em muitas temáticas, então o oceano, ele às vezes não tem essa força porque tem essa percepção de imensidão, de belo por belo, né? Pode debaixo do mar tá os corais acidificando, morrendo, enfim, o que for, pode ter resíduo lá no fundo do mar, mas ninguém tá vendo, todo mundo tá vendo aquela paisagem bonita, aquele pôr do sol bonito. Então parece que tá tudo bem. Então acho que é mais comprar a pauta mesmo, sabe? Mas eu tô nesse assunto desde 2011 para cá, eu vejo um espaço bem grande. Uma perspectiva até nacional mesmo, falando em questão de governo mesmo, de política pública nacional. A gente teve aí o avanço, né, com a Lei do Mar, que é uma legislação que se vinha batalhando há muitos anos por ela, para a gente ter uma lei que olhe para o mar de alguma forma, entenda quem são esses usuários do mar, qual são a importância deles, enfim, outros aspectos que tem nessa legislação. Foi uma batalha muito longa e árdua para conseguir. A gente está aí também com a agenda do planejamento espacial marinho, que é dentro do MMA e da Marinha do Brasil, na verdade da CIRM, que é uma agenda muito importante, que acho que vai trazer uma dimensão e cavar essa pauta maior. A gente vai ter agora a COP30 no Brasil também, onde a gente vem muitas pessoas trabalhando no advocacy para a gente conseguir que o oceano, que a gente chama Nexo Oceano Clima, de colocar realmente o oceano também como uma plataforma muito importante para se discutir mudanças climáticas. Eu acho que isso vai dar um resultado bem legal no Brasil, talvez seja a COP que mais tenha oceano até então. Enfim, então acho que a gente vem num momento muito bom e crescente. Então, todo mundo que estiver interessado, que quiser abraçar o oceano, seja numa ótica de startup, numa ótica de indústria, de comunicação, de articulação, de eventos, eu acho que está muito propício e a gente agradece. Os profissionais do oceano agradecem qualquer espaço, seja num podcast, num evento, para captação de recurso, para algum edital. Tem muita gente interessada de trabalhar nessa temática e buscando esse espaço e esse recurso que você falou. Perfeito. Lembrando que a gente vai ter o Fórum das Águas, Oceanos e Territórios. Vai ser no auditório da Biblioteca da UFES. Vai ser dos dias 12 a 14 de agosto. Acertei de cabeça. Eu não lembro agora também, eu acho que Vou olhar aqui para vocês e qualquer dúvida está lá no nosso site também, sustentabilidadebrasil.com. Agora, Amanda, eu queria te fazer uma pergunta que eu faço para todos que passam aqui por esse estúdio, essa mesa. Você é otimista? Eu sou uma otimista realista. Mas sim, eu tenho um perfil bem mais otimista, assim, numa perspectiva de acreditar que pode ser que a nossa espécie tenha muita dificuldade de se adaptar aos impactos, às questões que a gente está criando. Mas a natureza está aí muito antes, né, da nossa espécie, do Homo sapiens chegar, e ela se mantém, ela se reinventa. Então, eu acho que, enquanto natureza, ela tem essa magia, essa potência, e essa possibilidade de resiliência e adaptação, que é uma coisa da natureza. E aí eu sou um pouco pessimista com as condições da nossa espécie, assim. Eu acho que a nossa espécie realmente precisa se colocar de uma forma mais propositiva e mais responsável e mais cuidadosa, seja no dia a dia, seja no nosso trabalho, na nossa mentalidade, cuidado com o que a gente fala, com o que a gente consome, com o que a gente deixa de consumir. Então, mas eu convivo em uma bolha muito boa, com pessoas muito boas, que faz com que eu não perca esse toque de otimismo. A gente tem que ser otimista, né? Senão Sim. fica estagnado mesmo, mas realista. Você falou tudo. Queria que você deixasse suas redes sociais, onde a gente pode saber mais sobre os projetos da Bloom. Certo. Você pode encontrar a Bloom no Instagram com @bloom.ocean, que é oceano em inglês, né? bloom.ocean. E no nosso site, bloom.ocean.com.br.
E nosso e-mail é super simples e fácil também, quem quiser fazer contato, é falacomigoblum@gmail.com.br. Tá certo. Só para eu falar aqui direitinho, olha, o Fórum das Águas, Territórios e Existências, dias 28 e 29 de agosto deste ano, claro, lá no auditório da Biblioteca Central da UFES. Vai reunir vários pesquisadores, lideranças, estudantes, profissionais de diversas áreas, para falar um pouquinho aí, claro, né? Economia azul vai estar na pauta. Obrigada, Amanda. Prazer tê-la aqui. Prazer. Já está convidada para mais. Pode chamar que eu venho. Obrigada. Tchau, E a tchau. você que acompanhou a gente, nosso muito obrigada. Tchau, tchau.